André Ventura escreveu uma carta aberta a Luís Montenegro em que sugere a demissão do Ministro da Administração Interna e, além disso, deixa bastante claro que um Estado que permite e um Governo que permite este tipo de comportamentos de um Ministro sem qualquer tipo de represália política não passa de um grupo de crime organizado. Vamos ver esta carta de André Ventura, alguns detalhes e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, um grupo de crime organizado capturou o Estado português. André Ventura escreve carta a Luís Montenegro e pede a demissão de Luís Neves. O líder do Chega enviou uma carta ao Primeiro-Ministro, a missiva a que o Sol teve acesso defende que a permanência, assim é que é, do Ministro da Administração Interna compromete a confiança nas instituições, acusa Montenegro, o Governo no caso, de não agir perante a gravidade da situação e apela a Montenegro para tomar a decisão. Portanto, no caso, Luís Neves não se demitiu, apesar de todas as políticas, também não veio dar explicações públicas, pelo menos minimamente esclarecedoras, porque o que é facto é que este tipo de explicações não suscitaram qualquer efeito. Nós percebemos que a polémica não só se mantém, como se tem amplificado ao longo dos últimos dias e da última semana em concreto, e portanto, é importante olharmos para este caso como ele tem que ser visto, que é Luís Neves pode não ter qualquer tipo de responsabilidade criminal, não sei se vai haver sequer um processo para julgar Luís Neves, mas uma coisa é certa, perdeu qualquer autoridade política para exercer o cargo e, portanto, Luís Neves terá que se demitir ou então ser demitido por Luís Montenegro. Caso não haja nenhuma destas duas opções, o governo de Luís Montenegro não me parece ter qualquer condição política para continuar. O presidente André Ventura enviou uma carta ao primeiro-ministro Luís Montenegro, na qual pede a demissão do Ministro da Administração Interna Luís Neves, defendendo que a sua permanência no governo compromete a credibilidade das instituições e a autoridade do Estado. Na carta a que o Sol teve acesso, Ventura afirma que escreve sem qualquer intuito pessoal ou de natureza política ou partidária, mas que na qualidade de líder do maior partido da oposição, sustentando que o PSD e Chega têm uma responsabilidade primeira e sagrada de proteger as instituições democráticas acima das disputas partidárias. O líder do Chega recorda os entendimentos alcançados entre os dois partidos em matérias de descida de IRC, IRS jovem, lei da nacionalidade, lei dos estrangeiros, o regime das heranças ou a denominada lei das burcas, sublinhando que, apesar das divergências noutras áreas, foi sempre reservada a relação de confiança e proteção das instituições democráticas. E, portanto, André Ventura basicamente a dizer que esta relação partidária que tem tido alguns frutos, não muitos, não tantos quanto deveria ter, porque, enfim, o Partido Social Democrata não é um partido de direita, como sabem, e, portanto, há linhas vermelhas que existem na prática porque o Partido Social Democrata não tem a coragem das suas convicções, e isso era importante, ou melhor, se calhar até as têm e as suas convicções são estas, o que ainda torna a coisa um bocadinho pior, mas, ou melhor, se calhar são as duas más, na verdade, não sei qual é que será a pior. Mas havia aqui uma relação que tornou possíveis algumas aprovações, alguns projetos de lei que foram aprovados ao longo desta legislatura e da anterior, que terminou a meio, como sabem, nem a meio, na verdade, mas que terminou. E, portanto, André Ventura dá basicamente aqui a entender que esta relação não terá grande continuidade no futuro, ou não terá qualquer continuidade no futuro, com a presença de Luís Neves no Executivo. E isso é importante, é uma boa posição de André Ventura e parece-me bastante bem. Segundo André Ventura, essa relação ficou comprometida pela situação que envolve o Ministro da Administração Interna. Na carta, o Presidente do Chega refere que as notícias conhecidas nas últimas semanas comprometem gravemente a confiança dos portugueses nas instituições e afirma que transmitem a ideia de que um grupo de crime organizado capturou o Estado português, ressalvando esperar que essa percepção esteja errada. Ventura acusa ainda Luís Neves de ter perdido a autoridade política necessária para exercer funções, alegando que a continuidade do Ministro arrastará irremediavelmente o governo para uma situação de cumplicidade criminosa. Sabem o que é que me cheira este caso? Honestamente, e vou dizê-lo, acho que ainda não o tinha dito publicamente, mas este caso, a timidez do Partido Socialista é apontar a demissão deste ministro, sendo que foram perentórios a apontar a demissão do Ministro da Educação, que, no meu entender, é muito mais discutível se ele se deve ou não demitir. Bem sei que falhou, bem sei que teve falhas na comunicação, que foi um desastre esta questão dos exames, mas, no meu entender, é muito pior uma falha associada à possibilidade hipotética de crime, que nós não sabemos se existe ou não, mas é muito mais grave essa possibilidade hipotética alegada de cometimento de algum crime do que uma falha
a exercer o poder executivo. No meu entender, eu não tenho dúvidas de qual é a mais grave, ainda para mais o teor da falha do Ministro da Educação, que não é uma falha decente, obviamente, é algo que causa bastante constrangimento, que não deve ser ignorado, e a educação tem sido um grande problema deste país, mas, caramba, eu acho que é muito pior o caso de Luís Neves do que o caso do Ministro da Educação. E o que me leva a pensar é, dada esta oposição tímida do Partido Socialista e este silêncio generalizado do Partido Social Democrata, a mim não sei porque cheira-me a maçonaria. A maçonaria na medida em que, na maçonaria aos seus semelhantes, grupos de poder ocultos, a que líderes dos poderes políticos, e não só líderes, mas membros dos partidos políticos que estão no poder, têm uma grande representatividade nesses espaços de poder oculto, vamos lhe chamar assim. Não são bem ocultos, as pessoas, se quiserem conhecer e saber o que é a maçonaria, têm esse direito e têm essa capacidade e formas de saber o que é, mas a mim cheira-me a maçonaria na medida em que parece haver aqui uma espécie de acordo de bastidores para que Luís Neves continue como Ministro da Administração Interna. E não sei porque tenho o pressentimento, é um pressentimento, vale o que vale, mas tenho o pressentimento de que isto tem que ver com a maçonaria e de que estamos perante responsáveis políticos, inclusive a Luís Montenegro, segundo sei, já foi membro da maçonaria, não sei se ao dia de hoje é, mas segundo sei, já foi. Ao longo da carta, André Ventura dirige vários apelos a Luís Montenegro, defendendo que o poder político democrático jamais pode ser capturado ou silenciado perante fenómenos criminosos e afirmando que o primeiro-ministro não pode ter medo de agir. O líder do Chega considera que manter Luís Neves no cargo prejudica a imagem do Executivo e questiona como poderá o ministro continuar a tutelar forças de segurança perante as suspeitas que, segundo diz, recaem sobre si. Não é segundo diz. As suspeitas recaem sobre si, evidentemente. Como pode o ministro que tutelou a PJ, uma instituição de incontornável prestígio, estar sob suspeita de condicionar essa polícia para proveito próprio e arrastar a sua imagem institucional para o lodo? Questionou. Como pode ser garantido o regular funcionamento das instituições se há suspeitas de ligações entre o ministro das polícias e as investigações ao crime organizado mais violento e destruidor? E, portanto, basicamente André Ventura sugere que existe uma possibilidade de o Estado português estar capturado por uma espécie de grupo de crime organizado. Talvez seja isso, mas aquilo a que André Ventura chama grupo de crime organizado, eu talvez chame maçonaria, não na medida em que eu esteja a sugerir que todas as figuras que pertencem à maçonaria cometeram crimes, não é isso que eu estou a dizer, mas uma lógica de poder oculto que garante uma espécie de consenso entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, basicamente se tornando o Partido Socialista uma oposição controlada, coisa que sempre foi, e o Partido Social Democrata sendo obrigado a manter Luís Neves como Ministro da Administração Interna. Não sei, deem-me a vossa opinião, a mim é o que me cheira, tendo em consideração as pessoas que estão envolvidas, mas era esta a mensagem que eu tinha para hoje. André Ventura sugere que pode haver aqui um grupo de crime organizado que capturou o Estado português. E, honestamente, é o que parece. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Têm as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.